Achar. Primeiro, bem-vindas a esse espaço de estudo e também de transmissão das Sparks. Então, a proposta desse espaço é que a gente seja uma conversa entre a gente, a gente faz a leitura e em qualquer momento vocês podem parar e, tipo, eu tenho algo para falar sobre isso. Então, é Uhum. bem vivo e não tem muito roteiro. Então, fiquem bem à vontade para trazer o que tiver vivo para vocês, no momento da leitura. É, então todo mundo dá uma respirada bem profunda agora. E a Spark número 4 começa assim: tudo o que acontece é neutro. O que vocês sentem quando eu leio o título dessa Spark? Eu senti muita alegria quando eu vi que era essa, porque acabou o prefácio do Gremlin, né? E tá sendo muito sobre isso, assim, ficar neutra com o que acontece, com o que eu tô sentindo, pra poder sentir e transformar. Então, foi muito sincrônico, assim. Hum. Eu senti medo quando você leu, vou perceber que eu ainda tenho muitos momentos onde eu estou com histórias e colocando significado nas coisas, sabe? Desde coisas pequenas, tipo, ai, vi a hora 8:08, até Hum, coisas grandes, tipo, ah, a fulana falou tal coisa pra mim, então, isso. Fazendo pressupostos. hum. E aí eu sinto também alegria por perceber assim, que é neutro, porque, porque é. Que a gente pode escolher a história que a gente vai colocar em cima de um evento. Essa liberdade também. Sinto a alegria dessa liberdade. Quando eu escutei você começar a falar, Jaqueline, eu achei interessante porque quando eu leio tudo o que acontece é neutro, parece que tem quase uma desconexão com o sentir. É tipo, Hum. então se tudo o que acontece é neutro, então eu não preciso sentir. Mas tem é uma linha tênue, né, sobre olhar para as coisas que acontecem serem neutras e mesmo assim poder sentir coisas sobre elas, né? Raiva, tristeza, medo ou alegria. Então eu tenho curiosidade de ver onde essa Spark vai levar, tipo, o que que vai desdobrar e o que que ela vai contar pra gente agora. Uhum. Vou seguir, Obrigada. gente. Go. Notas. Quando algo simplesmente é. Sua existência não tem significado. Quando algo acontece, simplesmente acontece. O evento não implica nada. Não há conexão entre o fato de algo ser ou não ser, acontecer ou não acontecer, e qualquer tipo de significado que você queira atribuir a ele. O significado não é automaticamente atribuído, independentemente de quem ou o que esteja envolvido. Significado não existe na natureza. Tudo é originalmente neutro e sem sentido. É até mesmo neutro e sem sentido que tudo seja neutro e sem sentido. O significado é uma criação da mente humana, 100% independente das circunstâncias. É, ler isso assim faz a minha caixa dar uma gelatificada, sei lá se é uma palavra isso. Uhum. Mas e eu acho que conecta com o que você falou, Priscila, que é, tipo, ficar, como é desgastante para o meu corpo mental, para o meu corpo energético, ficar linkando significados a tudo, sabe? Tipo, significados maiores, tipo, isso tem um propósito, tem uma razão de ser. Ou ficar linkando significados à fala de uma pessoa, tipo, tentando buscar significados ocultos, sabe? Intenções e manipulações por trás da fala de uma pessoa. Então,
ficar nesse movimento de fantasia, de não perceber que o que é simplesmente é aquilo, sem nenhum outro significado. Tá fechado o teu microfone, Priscila. Nossa, obrigada. Para mim, quando você estava falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive em uma das iniciações que eu vivi no Expand the Box, que foi a da Tudo a História. Hum. E aí foi um momento em que eu, pela primeira vez, desde que eu era criança, eu nem sei se eu já tinha tido uma experiência tão profunda como aquela, mas acho que criança sentem, tem aquilo, de olhar para as coisas sem nenhuma história. E no início foi muito assustador mesmo. Você sentir muito medo de olhar para as coisas, para as paredes sem história nenhuma envolvida nelas. Tipo, não saber mais o que é parede, o que é fogo e flor. E aí tava o altar, a flor e a vela ali num canto assim. E aí depois que eu já tinha sentido muito medo, muita tristeza também por perceber que eu nunca tinha visto as coisas sem a realidade verbal interferir na realidade experiencial. E aí eu senti tanta alegria, muita. Eu dava gargalhada assim. Eu olhava para a flor e eu ficava, "Ah, eu nunca tinha olhado para uma flor na minha vida, assim, de verdade, assim, olhar para a flor sem a história. Ah, ela é uma flor, faz fotossíntese e a flor serve para isso, para aquilo. Não, tipo, a flor sem histórias interferindo. E aí eu fiquei assim completamente extasiada. E aí essa hora eu fui lá para fora e olhei para o céu pela primeira vez também. Eu olhei para as estrelas e para a lua. E eu fiquei, uau, entre eu e a realidade existia isso, assim, as histórias que estavam me impedindo de ver a vida. E o amor que existe em tudo, assim. E foi a hora que eu senti, eu nunca tinha sentido tanto amor, assim. Me senti tão amada e ao mesmo tempo tanto amor por tudo. E aí também eu lembro que no outro dia, quando eu acordei. Não, quando eu fui dormir, eu fiquei muito assustada porque eu não sabia mais o que que significava dormir. Tipo, o que que é dormir? Sabe? Sem essa história de, ah, dormir é quando eu vou, meu corpo desliga, tá? Ok, assustador dormir, não sei o que é. E quando eu acordei no outro dia, eu chorei muito, senti muita tristeza quando eu percebi que as histórias tinham voltado. Hum. E, e aí foi a hora que o Israel me falou assim que essa é uma experiência arquetípica e que a vida faz parte ter as histórias e ter essas distinções, assim. Mas perceber de que existe a realidade e que existe a realidade experiencial e que existe essa interpretação, esse mundo das histórias entre a realidade foi uma coisa muito extraordinária ter acontecido. Que aí depois disso eu comecei a realmente conseguir questionar e ao mesmo tempo ver que eu não sabia nada sobre o mundo, assim. E aí, senti muita alegria também por isso. Não, Tem uma. Vai, Jaqueline. não Não? só reagir a Priscila. Tem uma Spark que fala sobre isso, sobre. Eu não lembro qual que é, mas que é como quando você usa a palavra para chamar a coisa que está na tua frente, você mata a realidade experiencial. Então, o teu exemplo, né? Chamar uma flor de uma flor. É como se você mata tudo o que existe sobre ela quando você usa uma palavra conhecida para atribuir um nome àquilo. E quando você não usa a palavra, é quase como você entra na experiência de o que que é aquilo, qual é a textura, qual é a cor, qual é o cheiro, o que que ela representa, como eu me sinto com relação àquele objeto. Então, vamos chegar lá em algum momento desses encontros nessa Spark, Aham, mas eu lembrei disso, de como a nossa mente, a verborragia, mata a experiência do que é a coisa. E quão rápido a gente tem urgência, né, de dar um nome. Eu estou olhando aqui na frente, é uma cortina, é uma janela. Porque aí, quando uhum, eu coloco o nome nessas coisas, eu me sinto segura sobre, eu sei o que que é, eu sei o que isso faz e o que isso representa. Então, acabou. E quando eu estou em contato com isso numa descoberta,
Uhum. É. O que que é isso? Eu começo a sentir medo, assim, correr pela minha pele. O medo dessa experiência, de experienciar uma coisa tão ordinária quanto uma cortina. O que que ela é? O que que Aham. ela está fazendo Aham. aqui no meu corpo, quando eu abro, quando eu fecho. Então, E o nome cortina já não é neutro, sabe? Quando a gente pega assim, tudo é neutro, só de a gente ter botado um nome numa coisa, a gente já deixou, tirou um pouco dessa neutralidade. Então, essa sua fala complementou bem, essa me fez entender isso, assim, de até o nome que a gente bota nas coisas, tipo, já quebra um pouco essa neutralidade. E a gente ter essa clareza, assim, de quando a gente olhar a flor, de que a flor é mais do que o nome flor, e que para você olhar de forma neutra, talvez precise de tirar essa camada da realidade verbal, né? Pra mim tá abrindo uma coisa assim de mais assim, sinto medo de então não ter um propósito. Tipo, a minha existência não tem um propósito. E as histórias que eu tenho sobre o que eu acho que eu vim fazer aqui no mundo, parece uma construção também da minha caixa. Eu tô começando a identificar isso assim. E eu sinto muito medo, porque aí eu. Medo porque parece que aí não tem muito o que pensar. Não tem muito o que ficar pensando, assim. né, eu senti aqui quando você falou, quase como, tipo, eu deixo de existir sem as histórias, sem o propósito, sem essas razões maiores e brilhantes e luminosas, assim, tipo, o que sobra? Eu senti medo Uhum. quando você falou isso. E eu tenho percebido. E isso me trouxe parece que eu, de alguma forma, é, quando eu tenho. Coloco minha mente, assim, esse lugar de. Tá, entendi agora, é isso, coloco um sentido, atrelo uma história direta. Na minha, parece que eu faço isso com a minha linhagem. Eu não sei, eu tô pesquisando ainda. Mas, e aí mata o ato de estar viva, assim, o tempo inteiro. Então, é isso. Ó, Obrigada. Essa eu vou- liquidez que você está trazendo, Jaqueline, para mim também é muito rica, que ao mesmo tempo quando eu percebo, tudo é neutro, não tem significado. Então, tipo, não tem significado eu existir, sabe? Tipo, essa coisa. Mas também, e aí eu também vi isso como uma liberdade, assim, para mim, assim, sentir esse medo, aí depois eu senti muita alegria de uma liberdade de que não, tipo, não tem significado isso, e então eu posso fazer coisas extraordinárias na vida, já que eu que escolho essa história que eu quero me agarrar, assim. Então não é sobre a história, tipo, ela é Priscila, tem X anos. Tipo, não, eu não sou isso. Me chamam de Priscila e biologicamente tenho X anos. Mas isso não é quem eu sou. E isso também foi muito libertador para mim, tirando tudo que me impede de realizar ou fazer o que eu quero, o que que a minha linhagem arquetípica me chama para manifestar no mundo. Então, quando eu comecei a ver dessa forma, foi tirando a bullshit, assim, sabe? Tipo, eu não tô pronta, eu sou muito nova ainda. Tudo isso foi sumindo e o que ainda ficava, eu olhava, PC é isso, porque isso é história. É. Obrigada, Sil. eu vou seguir a leitura, mulheres. Go, Uhum. go, Qualquer Pipoca. significado pode ser dado a qualquer incidente, a qualquer momento, por qualquer pessoa. Isso pode não ser o que parece. Nós, seres humanos,
tendemos a vivenciar o significado como algo significativo. Aqui está o porquê. Você criou sua caixa como sua estratégia de sobrevivência original. Como você ainda está viva, é claro que sua estratégia de sobrevivência funciona, porque se sua estratégia de sobrevivência não funcionasse, você estaria morta. Portanto, incluído na estratégia de sobrevivência está o imperativo de que, acima de tudo, sua caixa pode se preservar, imaginando que, se sua caixa pode se preservar, ela pode preservar você. Para se preservar, sua caixa se posicionou como interface entre você e o mundo. Como resultado, você não vivencia diretamente o mundo como ele é. Tudo o que você vivencia já foi filtrado, censurado e modificado por sua caixa para sua proteção. Tudo o que você expressa já foi editado, formulado e reembalado por sua caixa para o seu próprio bem. A caixa adiciona distorção, inclinação, propaganda e, principalmente, significado. A caixa politiza a experiência, dá nomes às coisas e usa razões, emoções, críticas e opiniões para polarizar a neutralidade em bom, mal, certo e errado, amigo, inimigo, superior e inferior, e assim por diante. Isso mantém você em sua caixa, coloca todo o resto em sua própria caixa, elimina, elimina opções e apaga possibilidades do seu mundo. Para uma possibilitadora, as opções são essenciais. Portanto, uma possibilitadora busca neutralidade. Não importa como pareça, tudo o que acontece não tem significado. Vai, Jaqueline. Eu sinto medo de. Sinto medo, mas também e percebo uma eletricidade, assim, uma vivacidade nesse lugar de. É perceber, que eu tô percebendo quanto eu me apego, assim, às histórias que são já, que para que, e que eu tô vendo que são minha caixa agora, assim. Mas que antes eu olho como se fosse já extraordinário, mas que na verdade é a minha caixa. Muito assim, do tipo, do que eu vim fazer, de qual é o meu propósito. é, e a pressão que eu coloco nos meus projetos, nas coisas que eu quero criar. Parece que eu não, eu fico buscando o que tá certo, o que tá certo dentro de mim, o que eu devo fazer para trazer isso para fora, mas eu busco de dentro dessa caixa, assim. É como se fosse um. Tá, eu acessei isso antes, e aí eu cristalizei aquilo como real, como verdade. E aí aqui agora eu me. Parece que eu tô super é, fora da caixa, mas eu tô usando a própria caixa. Uhum, Deu pra entender, assim. Sim. uhum, E. É, ok. E Sei, eu sinto um pouco. Ok, então, meio atualizando, assim. hum, quando você estava falando sobre a caixa, então, eu sei com a minha mente que a caixa é uma estrutura morta. Mas eu não tinha percebido, eu percebi enquanto você estava falando que quando eu uso a minha caixa para interagir ou perceber
sabe? Para perceber o mundo, eu mato um pouco do mundo, porque eu uso essa estrutura que está morta. Então eu Uhum, mato um pouco da experiência do que é aquela coisa. Eu senti como assim? Como assim? uhum, Eu estou matando a minha a experiência, sabe? Eu estou matando uma parte da vida porque eu uso a minha caixa tanto assim. E, no entanto, não há o que se faça para eliminar a caixa, porque não é sobre eliminar a caixa. Então, é uhum. sobre perceber como e quando eu faço isso e ter uma caixa, sei lá, talvez que me seja mais útil de experimentadora, uma caixa de possibilitadora, porque aí eu posso interagir na experiência de outra forma e não matar tanto o que é a experiência. Nossa, foi extraordinário você trazendo isso, Jaqueline, que eu percebi isso, assim, de várias vezes em que eu achava que eu estava fora, pensando fora da caixa, mas na verdade eu só estava pensando num cantinho que eu não visitava há muito tempo, mas que está dentro da minha caixa. Até porque eu reconheci ele quando eu o encontrei. E, e comecei a perceber que quando faz esse movimento de algo que está fora da caixa, geralmente é uma coisa que me frita muito. Que eu sinto muito medo, ou que, nossa, isso não, porque tá fora da minha caixa. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de conseguir distinguir quando uma coisa tá dentro e quando uma coisa tá fora. E quando a Camille tava. E ainda tô nesse experimento, assim, de estar na beira da minha caixa, assim, tipo, e quando a Camille começou a falar sobre interagir com o mundo, com a caixa como sendo essa coisa morta, e que isso mata um pouco a experiência, nossa, eu senti muita tristeza quando você estava falando. Porque, porque, porque deixa de estar ali com a vida. E também uma parte minha deixa de experimentar a vida em sua completude, assim, em toda a sua potência, por desse filtro morto. E aí eu amei a possibilidade que você trouxe de como que é a caixa de uma experimentadora, como é a caixa de uma. E, e é isso, a caixa da experimentadora está sendo um experimento muito potente, assim, de começar a fazer coisas não lineares para experimentar a realidade. Então, eu percebi que tem como a gente aprender muito quando a gente observa as crianças, por exemplo. Então, quando a gente observa, quando eu observo a minha filha interagindo com o mundo, ela faz muitas coisas não lineares que eu, na minha, já muito acostumada com linearidade, não faria. Então, do nada ela começa a andar igual um caranguejo, assim, na estrada, para ver a estrada de outra perspectiva, ou de costas. E aí eu comecei a fazer muito isso. Eu comecei a fazer experimentos, por exemplo, de um dia imitar a minha filha em quase tudo que ela estava fazendo de experimentação com a realidade. Então, andar de lado, assim, ou começar a andar de costas, ou andar olhando para cima. E muda muito, assim, porque você vai começando a ver outras possibilidades da realidade. E, é, então, eu queria trazer isso, assim, de observar mais as crianças e os artistas também. Eu percebo muito, eu trabalhei muito com artistas e eu ficava, como essas pessoas estão conseguindo acessar isso, sabe? Dessa fonte que eles acessam para trazer isso. E o que eu percebo é que o esforço muito grande é como que eu experiencio a realidade o mais próximo da realidade e não a partir dos meus filtros. E, e para isso fazem muitos experimentos. Então, uma coisa também que eu comecei a fazer é procurar não apenas os experimentos do Possibility, mas experimentos de artistas que fazem performances e que fazem arte na rua e que fazem todos esses processos e são experimentos de possibilitador, assim, muito extraordinários. É, eu quero trazer uma coisa que é hoje de manhã eu estava no meu Instagram e apareceu um videozinho sobre a Ivana Jarigui. Eu não sei se vocês já viram algo sobre ela. Ela é uma educadora infantil. Uhum, E eu tenho Sim. coisas que eu acho a cola. Eu me interesso por ouvir, e tem uhum. outras que eu, tipo, ai, que Nada a ver. bobagem, que bobagem. Uhum,
E hoje de manhã foi uma dessas. Não, isso aqui tá errado. Hum, E eu já queria rolar o conteúdo. E lendo essa Spark agora, é como eu estruturo a minha caixa com identidades de quem eu sou. Então, eu sou vegana, eu sou terapeuta de Harmony, eu sou mãe, eu sou X identidades. E como isso filtra as escolhas do que eu quero ouvir, do que eu consumo, do que eu estou disponível para uma conversa. E uhum, como naquele vídeo específico poderia ter outras coisas para expandir a minha caixa, mas como eu coloquei o filtro de eu não concordo com isso aqui, porque não é a forma com que eu conduzo minha filha, eu uhum, matei aquela possibilidade, aquele espaço. E porque era errado. Então eu nem terminei, eu nem deixei aquilo chegar para mim. Eu nem deixei sentir raiva ou tristeza ou medo daquilo que eu estava vendo ou alegria. Eu já uhum, coloquei numa caixa de isso não serve para mim, isso é errado e me afastei como energeticamente para eu só entrar pelo filtro da minha cabeça aquilo que eu estava vendo. Então, a outra coisa que está vindo sobre isso que é eu tenho uma caixa aqui agora e é o Instagram ou as mídias sociais é como se eles fossem mais uma camada da minha caixa, porque tem uma caixa, tem um filtro, e aí o uhum, algoritmo só vai trazendo aquilo que serve para essa minha caixa online. Então é como uhum, se agora, na sociedade que a gente está vivendo, a gente tem uma caixa física aqui, ou energética, sei lá, agora aqui, e a gente tem mais uma caixa online. Então tem uma dupla filtragem do que a gente recebe. Uh! uhum. Nossa, enquanto você estava falando, você falou da identidade, de sou vegana, sou mãe e tudo. E aí me veio muito assim de o quanto as pessoas estão assumindo identidades por conta desse princípio de certo e errado, esse princípio obscuro de certo e errado, e não por ser uma coisa que ela realmente está sentindo. Então, quando eu escuto você falando, por exemplo, sobre veganismo, aí eu olho para isso, assim, pegando como exemplo, pode ser qualquer coisa aqui nesse lugar. E você vai olhando os discursos da internet, a forma como as pessoas falam sobre isso, vai muito desse lugar, de certo e errado. Tipo, agora o certo é ser vegano. O certo é isso, essa é a solução. E não vem, e não às vezes vem de um discurso de um lugar de como a pessoa está se sentindo, o que que é importante para ela. E ela rotula isso. E aí ela mata as possibilidades, ela rotula completamente, assim. E aí, às vezes, essa pessoa tá tão agarrada a essa ideia, é isso, que ela nem consegue perceber, por exemplo, que comprar soja do agronegócio é muito parecido de comprar carne do agronegócio. E que tá fazendo o mesmo impacto. Assim, nesse nível, lógico que soja e um animal é diferente, mas quando a pessoa está muito agarrada numa história e não olha as coisas de forma neutra, ela não consegue ver, às vezes, essa parte. Fica pontos cegos, assim. E eu acho que além disso, é como mata a possibilidade do que eu quero Uhum, e de escolha. Então, se é errado, eu não posso fazer. Vou dar outro uhum, exemplo, sei lá, eu sou corredora. Então, significa que eu tenho que, sei lá, treinar 4 vezes por semana. E se eu quiser passar um mês sem correr? Se eu quiser viajar para o Egito e todo dia ir explorar as pirâmides? Não, primeiro eu vou ter que acordar e correr de manhã cedo, porque eu sou uma corredora. Então, como uhum, isso comprime as possibilidades e a conexão do que eu quero. Então, escolher uma identidade e sustentar essa identidade é matar outra possibilidade que não seja a certa e desconsiderar a realidade ou o pequeno agora, uhum, a minha, ou de decidir momento a momento. Então, eu vou pegar um prato de comida e eu vou decidir se eu vou ser uhum, vegana ou não, sem ser base de certo e errado, mas sentindo o que aquilo significa de verdade, encher o meu prato, colocar carne, legumes, o que quer que seja, e sentir sobre aquilo.
Enquanto você estava falando desse exemplo da corredora, também me veio que quando a gente se agarra à história, a gente é tão violenta, né, com a gente. Então, por exemplo, sou corredora. E aí, mesmo que eu esteja sentindo algum desconforto, ou minha lua desceu, qualquer coisa, não, mas eu vou correr hoje. E a gente, pelo menos eu percebo que isso às vezes vem muito desse discurso da disciplina, do comprometimento, e aí tem uma linha tênue entre ter uma disciplina, ter um compromisso com aquilo e agarrar muito nessa história e ser inflexível. Tipo, não se ouvir mais, por exemplo, não ouvir mais seu corpo. O que que o corpo precisa? E ficar só presa na história. Então pode ser que seu corpo precise de algo a mais e você não tá ouvindo, precisa de descansar. E aí você tá tão agarrada de que tem que ser 4 vezes na semana que você não permite isso acontecer. Mulheres, eu vou fazer uma pausa para eu abrir outra Aham, sala. ok. Uhum. Vou, Priscila. Eu reli aqui a frase: a caixa adiciona distorção, inclinação, propaganda e principalmente significado. E, e aí achei muito forte essa frase no sentido de que se a gente não tem essa distinção de que a gente percebe o mundo a partir desse filtro que se chama caixa, de a gente não tem clareza de que a gente percebe de forma distorcida. A gente acredita muito que o que a gente está percebendo é a realidade. E a gente só. E é isso que está fazendo o mundo tá assim, essas discussões, as guerras, tudo isso que está acontecendo é por conta de distorções de interpretação, por conta de significados assim, colocados em coisas e situações que são neutras. E que isso já resolveria, assim, mais da metade dos problemas do mundo hoje. Perceber que interpretamos, que não é, e que o que é neutro. Não é? Sim. Alguém quer falar algo antes de eu seguir para ler os experimentos? É, eu tava, sim, é, já tinha encontrado essa porta antes, assim, eu sinto, parece que se eu saio, minha sensação é tipo, se eu fico plugada, assim, na vida, e não usando essa caixa para decidir o que é certo e o que é errado, ou quais são os meus próximos passos, eu sinto muita raiva e é como se não tivesse tempo de duvidar muito dos. E eu sinto medo, e aí uma coisa que me trava, eu sinto medo porque parece que eu posso virar uma ditadora. Tem essa história muito forte, assim. Tenho medo de virar uma ditadora. E aí essa coisa do não ser certo e errado, ser neutro, também eu sinto, parece maluquice desse lugar dentro de mim, de se eu fazer algo, sei lá, que vai ser violento. Parece que mistura um monte de coisas. Dá, dá um exemplo, Jaqueline. Hum, um exemplo, tipo, dessa sensação de que parece que eu vou passar por cima das coisas, das pessoas. É. Por exemplo, agora, tipo, eu queria parar de falar, queria ir pra ler mais. E aí eu Hum, sinto medo de falar, sei lá, vamos parar de falar, vamos parar de falar e vamos ler. Tipo, parece muito. E aí eu começo a pensar, não pensar, mas eu meio que piso num freio, assim. Sinto muito medo. Que eu não por quê? sei porque. Porque essa é a minha sensação, eu tá passando por cima das outras pessoas. Tipo, eu tá passando Uhum, por cima de vocês, que vocês estão conversando, estão trazendo as coisas. É, aham, e aí eu começo a justificar, tipo, qual o propósito desse espaço. Também é para outras pessoas ouvirem, não é só para mim. uhum.
É, mas eu sinto raiva porque eu faço isso muito na minha vida, assim. E aí parece que ela fica Uhum. devagar, não sei. Fica menos real, porque eu meio que me anestesio. É. O que eu escuto é que, de certa forma, você tem um filtro que vem da tua caixa, que é de segurar o impulso de, tipo, você talvez teria uma proposta de, vamos parar de falar e vamos ler. Tipo, eu tô curiosa, quero descobrir o que tá acontecendo. E aí, por esse medo, por essa história de que isso seria atropelar as pessoas ou seria violento, você nem traz essa possibilidade. Uhum. Que a gente podia simplesmente falar, sim, vamos continuar lendo, ou não, eu Não. quero ouvir mais o que tem no espaço. E, e tem um tesouro que, como para mim mesmo, assim, como os meus filtros da minha caixa também impedem de trazer possibilidades irrazoáveis para o espaço. Porque eu podia fazer uma proposta agora para vocês. Vamos parar e vamos levar o computador e vamos ler fora. Tipo, sei lá, vamos continuar Spark no sol, dando Uhum. pulos. É, whatever. Então, Uhum. como os filtros da caixa impedem de eu trazer riqueza e vida e possibilidades para o espaço também. E que Uhum. vocês podem simplesmente falar sim ou não, sem eu já colocar o meu filtro de certo e Uhum. errado, para que não tenha a possibilidade de passar o filtro de vocês de certo e errado. Tipo, vai que vocês achem que eu fazer essa proposta de ir pro sol é errada, ou é louca, ou Uhum. qual que é a história. Então, deixa eu ter o meu filtro bem grosso e potente para garantir que não passe o filtro de Aham. vocês. Pra me garantir que ninguém vai achar que eu sou algo que eu não queira que as pessoas achem que eu sou. Sim, que eu não Uhum. sou louca, por exemplo. Aham. Nossa, muito rico isso que você trouxe, Camille. Sim. Enquanto a gente ainda não segue impulsos genuínos, por estar ainda com esses medos das histórias que as pessoas vão criar. A partir das histórias que eu mesma crio sobre isso. Uhum. Eu fiquei só com uma questão, que eu fiquei pensando assim, de que tudo é neutro e sem significado, e aí me buga, quando é coisa assim do dia a dia, eu consigo digerir isso bem mais do que quando eu penso, por exemplo, tem aquela marca chinesa, sei lá, da Shein, e que polui o planeta, tem pessoas em situação análoga à escravidão e tudo mais. E que isso também é neutro e sem significado, apesar de ser irresponsável e tudo. E aí, nessa hora, a minha caixa frita muito, assim, tipo, mas isso é errado, assim, Hum. sabe? Tipo, poluir a natureza, ser irresponsável, pessoas em situação degradante, falta de clareza, tudo isso aí eu fiquei, aí é uma hora que eu percebo que tem essa história, assim, mas isso não pode acontecer, sabe? É, e tem uma possibilidade, Priscila, sobre isso e sobre tudo que eu quero trazer, que é você está sentindo coisas agora mesmo sobre a Shine. E Uhum, colocar numa caixa de isso é errado parece que te possibilita sentir uma coisa, que é raiva, e eu vou fazer algo sobre isso. E uhum, perde a riqueza do que tem para trás, porque talvez tem muita coisa para você sentir sobre isso, e sem colocar na caixa de isso é certo ou errado, ou é isso que está destruindo o planeta. Porque também colocar um culpado é tipo, uhum, então não tem nenhuma outra coisa, nenhum. É isso, essa é a coisa que a gente tem que atacar. Então vamos fazer uma guerra contra a Shine. sim. Então, E como. é um pensamento de guerra, é um pensamento de guerra. Uhum. Nossa, sim. De inimigo. Encontramos o inimigo, só destruir todos os inimigos, tipo o petróleo e tudo. Então o quanto isso é perigoso, sabe? É o mesmo mecanismo de pensamento que está criando os resultados que a gente vive hoje. Sim. Uhum. É, Ok. a Spark Zero, que a gente não leu, e eu acho que eu vou fazer uma proposta para a gente ler em algum momento, ela fala que quando a gente lê uma Spark, você ganha um ponto de matriz. Porque, tipo, você entende, absorve nos corpos. E quando você faz os experimentos, você vai ganhando outros pontos de matriz. No grande jogo que é o Start Over, né? Uhum. Então, eu quero ler o experimento e agora
usualmente a gente só lê o experimento e fecha o espaço. Então, eu quero ler o experimento e deixar aterrissar. E para quem quiser aqui do espaço fazer os experimentos, ou para quem estiver ouvindo fazer também, é isso. É aí que mora a, a real transformação. Não é em ler e entender a Spark com o corpo intelectual. É Uhum. experimentar outras portas e outras possibilidades. Bom, Mas daí, quando você fala isso de não é lei entender com o corpo intelectual, a leitura não precisa ser só com o corpo intelectual. Hum. uhum. Tipo, é, E quando também passa quando eu pelos ter... outros. Vai. Também passa pelos outros corpos e atravessa assim. E quando eu Uhum. terminei de falar, eu percebi que, tipo, eu estou matando possibilidades quando eu digo que a leitura da Spark não é o que importa é o experimento. Tipo, Hum. Uhum. Uhum. bo- que Aham. bobagem, né? Sim. Então, a possibilidade que eu quero trazer, falar de novo, é no Go. experimento, fazer o experimento abre uma porta que a leitura da Spark não abre. A leitura da Spark abre essas portas aqui. Fazer o Uhum. experimento abre essas portas aqui. Então, tem uma Uhum. riqueza em fazer os experimentos. Então, se alguém sentiu o impulso de fazer, go e depois Bom, compartilha e conta pra gente como foi. sim. Go. Eu quero ler essa parte. Vai. Tá bom. Experimentos. Aprenda as várias maneiras pelas quais sua caixa dá significado ao que está acontecendo. Passe algum tempo observando atentamente o mecanismo de criação de significado da sua caixa em ação. Quando a próxima coisa acontecer, diminua o ritmo. Observe que, para a maioria das pessoas, Das As coisas. coisas. observe que, para a maioria das coisas que acontecem, relógios tic-taqueando, jatos passando, telefone tocando, alguém fungando, cachorros latindo e assim por diante, sua caixa não aplica nenhum significado. A caixa seleciona certos incidentes e, em seguida, usa pequenas evidências para criar grandes significados importantes para anexar a esses incidentes, para servir seus próprios propósitos. Então, a caixa é justificada pelo significado que fabricou para fazer seu trabalho habitual. Escreva algumas das frases que sua caixa usa para atribuir significado a um incidente. Por exemplo, que rude, que impensado, que idiota. Eles não se importam comigo. Isso não é justo, isso é errado. Que estúpido, isso não está certo, e etc. Em seguida, combine de passar de 15 a 30 minutos com alguém que tende a pressionar com bastante firmeza seus botões de criação de significado, entre aspas. O experimento consiste em se dedicar a manter tudo o que acontece completamente neutro durante todo esse período. Não importa o que a outra pessoa diga, não importa o que ela faça, não implique nenhum significado. Não aplique. Após, não aplique nenhum significado. Após o tempo estipulado, agradeça a pessoa por estar com você e vá embora. Depois, avalie seu nível de energia. Ao evitar criar significados, você tem mais ou menos energia para usar na criação do que realmente importa para você. Ó. Oh. É, Você sabe, vocês sabem isso que ele fala do botões de criação de significado? é aquela pessoa que quando você tá conversando, você já vê, tipo, pular, isso tá certo, isso tá errado, ou tipo, essa pessoa tá errada, ou essa, nossa, que idiota o que ela tá falando. Tipo, Ah, tá. uma pessoa com que você dialogue que seja especialista em ligar esses botões. É uma pessoa que entra no seu drama muito facilmente. Tá, então, tipo, a pessoa nem sabe que ela tá Não. com que eu tô fazendo esse experimento, assim, tipo, eu É, só vou ficar com ela e entendi. é, Uhum. Legal, Sim. gostei. É. é isso. É, obrigada então, mulheres. Nos vemos em breve. Obrigada, Obrigada. Camila.